Muito bom dia, amigos do Facebook. Estamos na Rádio Trentina FM 98,3 de Rodeio, Santa Catarina. Daqui a pouquinho, e bem pouquinho mesmo, começa o programa Aldeia Felicidade. Mensagens e reflexões. Conversaremos juntinhos, sobre nosso mestre maior, o governador espiritual do planeta, Jesus. Ele que está sempre ao nosso lado, incondicionalmente. Nós que nos afastamos às vezes e, consequentemente, sofremos. A presença dele, os seus ensinamentos, o seu exemplo nos dá a sustentação necessária para também galgarmos os degraus necessários para sermos cada vez mais felizes. O programa Aldeia Felicidade está começando. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Estamos no ar. Muito obrigado a todos que já começam a aparecer na nossa telinha o nosso agradecimento do fundo do coração. Você está entrando na Aldeia Felicidade. Conhecendo Nosso querido Marcos de Freitas, muito bom dia. Amadurecimento. Uma proposta universalista de luz. Uma nova escolha ao seu alcance. Você merece ser feliz. Você merece ser feliz. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação Zeca Grava. A Trentina FM convida você a elevar ainda mais seus pensamentos, a sublimar ainda mais seus sentimentos. Vibremos em prol do nosso planeta. Sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só sentir, o amor. Quando você conseguir superar problemas graves, não se detenha na lembrança dos momentos difíceis, mas na alegria de haver atravessado mais essa prova em sua vida. Quando sair de um longo tratamento de saúde, não pense no sofrimento que foi necessário enfrentar, mas na bênção de Deus que permitiu a cura. Leve na sua memória para o resto da vida as coisas boas que surgiram nas dificuldades. Elas serão uma prova da sua capacidade e lhe darão confiança diante de qualquer obstáculo. Chico Xavier. Minha saudação a você, meu querido ouvinte. Minha saudação a você, minha querida ouvinte. Minha saudação a vocês, facebookianos, que nos acompanham desde cedinho. Estamos chegando com aquela alegria, aquela vontade de fazermos uma companhia útil, amiga e agradável a todos vocês. Vocês que nos acompanham aqui de Rodeio, Santa Catarina, Brasil, o nosso muito bom dia. Você que nos acompanha através de outras regiões, através da internet, o nosso muito bom dia. Bom dia, flor do dia. O programa Aldeia Felicidade, há quase 9 anos no ar, chega com mensagens, também reflexões, um bate-papo, a reflexão da Neivane daqui a pouquinho também. E, é claro, músicas que nos libertam, que instruem, que tocam o nosso coração. E cada vez que nós ouvimos um som apropriado, que constrói uma imagem diferente para o nosso dia a dia, fora do materialismo, nós também nos elevamos, nos aproximamos de Jesus. E aí sim, nos sentimos melhores. Essa é a dádiva das coisas boas, dos bons intérpretes, dos bons cantores, dos bons compositores, que fazem com que nós também, através do sentimento maior, de relação com quem está ao nosso lado, pode também receber os eflúvios divinos e nos sentirmos um pouquinho melhor. Mas isso nós podemos fazer no nosso dia a dia, ao longo de toda a nossa caminhada. Por isso, vamos ter uma pequena leitura já no início, talvez não tão pequena, mas que fala justamente do nosso apego, fala da materialidade, fala que nós nos detemos muito no que é visto pelos nossos olhos físicos e que mais cedo ou mais tarde desaparecerão. E não nos importamos tanto com o que é mais importante, que é o Espírito. Esse sim, criado à imagem e semelhança do nosso Deus, nosso Criador, e que é imortal. Esse é o grande presente que Deus nos deu. Como será a nossa próxima encarnação? Veja como você, como nós, estamos planejando
desde agora, desde há muito tempo, o que seremos na próxima. Reencarnação, a maior demonstração do amor de Deus por cada um de nós, a maior demonstração de misericórdia que Ele tem, porque nós contraímos ao longo dos séculos muitos débitos e no atacado, e Ele permite que paguemos no varejo. Essa é a dádiva da presença de Deus em nossos corações, por isso que Jesus esteve entre nós. E o reino dos céus, para alcançá-lo, Jesus foi bem claro, tem que ser gerado de novo, tem que nascer de novo. Não é apenas uma mudança de vida, que é muito salutar, é importante. O arrependimento, o remorso é o primeiro passo para que nos detenhamos nessa caminhada e comecemos a enxergar o mal que estamos fazendo às pessoas. O egoísmo, a grande chaga da humanidade, à frente de todos os vícios, à frente de todas as nossas dificuldades, está a grande chaga que é o egoísmo e também o orgulho. Os amigos espirituais nos alertam para essa grande chaga que toca os nossos corações, o interesse pessoal. Não fosse assim, todos nós já estaríamos no planeta de regeneração. A transformação está ocorrendo há muitos anos já. Espíritos superiores, nobres, não como Jesus, é claro, mas já espíritos com uma elevada carga espiritual, emocional e moral, estão entre nós, justamente para nos reconduzir como ovelhas desgarradas, mas que Jesus não perde o seu contato. Jesus está incondicionalmente conosco, é o grande amigo. Nossa querida Fefe Grava, minha irmã, ela, o Cláudio, bom dia, mano. Aí peça muita luz para a nossa viagem, estão viajando para São Paulo, que ela e todos que estão nas estradas também sejam abençoados, iluminados com força. A maioria, claro, é trabalho. Então uma luz se faça presente no coração de todos. Mas que todos, motoristas, motociclistas, tenham em mente que podem atingir alguém. Então o excesso de velocidade, falamos aqui algumas vezes também, é uma demonstração muito grande e clara de egoísmo. Não se importar com quem pode aparecer, inclusive nossos irmãozinhos animais, né? Coisas simples que nos passam despercebidas. Muitos de vocês já nos acompanharam, viram aqui sobre os fogos. Nós temos uma notícia maravilhosa que recebemos a semana passada. Santos já tinha falado, a cidade de Santos, agora a cidade de São Paulo, né, que terão o Réveillon, mas sem fogos barulhentos. Uma demonstração clara que estamos evoluindo. O primitivismo é que não se importa com quem está ao nosso lado. Bebês, crianças, idosos, pessoas doentes, que não poderiam ouvir esse barulho, mas nós, no nosso egoísmo, no nosso interesse pessoal, ainda soltamos fogos barulhentos. Quem comercializa também tem que começar a pensar claramente que isso denigre a sua própria imagem, né? Isso até então passava despercebido. Hoje já tem essa informação. Então, sabedores da possibilidade que temos de, às vezes, aviltar pessoas que estão ao nosso lado, na nossa comunidade, prejudicando-as. Mormente, nossos cães, às vezes, morrem por causa disso. Então, também já se sentem nesse patamar de verem as suas intenções qualificadas como egoísmo, e um egoísmo muito grande. Então, vamos pedir. Nós podemos mandar, não podemos proibir, mas podemos pedir às nossas autoridades que também coloquem isso em sua pauta. Vamos proibir fogos barulhentos, não faz bem para ninguém. Inclusive nas nossas festividades religiosas, já há muito tempo que tinha que ser abolida, né? Em vez de rojões, sacolões. Vamos encher as nossas ruas com sacolões. Aí sim, Maria de Nazaré, nosso mestre guia Jesus, ficariam muito mais felizes, né? Deixemos o egoísmo de lado, deixemos o primitivismo de lado, porque isso é puro materialismo. E essa leitura nos traz uma realidade muito grande. Gostaríamos que todos vocês prestassem bastante atenção. Os perigos do materialismo. Quando ouvimos a palavra materialismo, por vezes desconhecemos o seu real significado e suas dimensões. De modo geral, temos uma visão superficial do termo, que em verdade representa correntes filosóficas antigas com bases bem sedimentadas. Ele está na via oposta ao idealismo, o espiritualismo e a metafísica, desde que afirma que a prioridade da matéria sobre o espírito. Até mesmo o pensamento seria uma manifestação interior da matéria. Vale ressaltar que o materialismo se estende ao modo de viver em que o gozo das coisas materiais se apresenta como uma filosofia de vida, caracterizada pelo grande apego aos bens materiais. Segundo essa filosofia, a vida se inicia no momento do nascimento
e acaba com a morte do corpo. As correntes espiritualistas, no lado oposto, apresentam a realidade do espírito, isto é, demonstram que somos algo mais do que um aglomerado de matéria e que há uma inteligência, uma alma, um ser imponderável no comando da máquina corpórea. O Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, quando se apresenta como a ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal, deixa claro seu perfil espiritualista, devidamente embasado em métodos científicos de estudo. Ao estudar essa inteligência, essa essência que todos somos, a doutrina espírita abre um horizonte de consequências importantíssimas para a vida. Suponhamos que um homem de 20 anos tenha certeza de que vai morrer em 5 anos. Que fará ele nesses 5 anos que lhe restam? Trabalhará para o futuro? Certamente que não. Ele tratará de desfrutar a vida o mais possível, considerando como um engano obrigar-se às fadigas e privações sem proveito. Mas se ele tiver a certeza de viver até os 80 anos, agirá de forma totalmente diferente, porque compreenderá a necessidade de sacrificar alguns instantes do repouso atual para assegurar o repouso no futuro durante longos anos. O mesmo ocorre com aquele para quem a vida futura é uma certeza. Quando existe dúvida quanto à existência da vida futura, o indivíduo é conduzido, naturalmente, a tudo sacrificar os prazeres do presente. Daí, dar importância excessiva aos bens materiais. A cobiça, a inveja e o ciúme daquele que tem pouco contra o que tem muito são estimulados pela importância atribuída aos bens materiais. Da cobiça ao desejo de se conseguir, a qualquer preço, o que o vizinho possui, não há mais que um passo, surgindo então os ódios, as discussões, os processos, as guerras e todos os males engendrados pelo egoísmo. Com a dúvida sobre o futuro, o homem, abatido nesta vida pelo desgosto e pelo infortúnio, só vê o fim dos seus sofrimentos na morte, e não esperando mais nada, acha racional abreviá-los pelo suicídio. Vejamos aí um dos grandes perigos do materialismo, a falta de significado da existência, a vida vazia, sem propósito e sem perspectiva de futuro. Somos espíritos atuando sobre a matéria. A matéria nos serve, e não o contrário. Pensemos a respeito e alicercemos nossos valores nessas certezas maiores. Isso nos dará sentido à existência. Isso nos apontará à felicidade. Redação do Momento Espírita, com base no capítulo 2, item 100 do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Então, com essa leitura tão profunda, tão importante em nossos corações, nós vamos sentindo o que realmente é importante nas nossas vidas. Porque Jesus falou, né? Arregimente, né? Bens que as traças não roem, que os ladrões não roubam. Isso só o que nós conseguiríamos levar, que é a nossa bondade, os nossos bem-feitos. Nossa querida Dona Clotilde Marcos, lá em Blumenau, ela, o Clóvis, a Solange, Eduardo, um beijo grande. A Esther Foster, sempre conosco, um beijo grande, muita luz no coração. Muitos desfilaram enquanto eu lia esse texto na nossa telinha. Peço desculpa por não nominá-los, mas sentimos essa irradiação, essa vibração positiva. E é isso que é importante. Nesses momentos em que comungamos com o mais alto, alicerçado no que tem de mais proeminente, que é a espiritualidade, também sentimos essa vibração positiva. A Nevan está ligando, caiu a ligação, vou pedir que ela ligue de novo, né? Vamos ouvir os seus comentários, a sua reflexão, mas é assim mesmo. Nós começamos a dignificar a nossa estadia no planeta Terra quando nos propomos a exaltar as belezas do que Deus nos propôs, o reino de Deus, o reino dos céus, que não é lá, é aqui dentro. Boa tarde. Muito bom dia. Desculpa. Bom dia, dá para ouvir bem? Está ouvindo bem, sim, pode falar. Belíssima reflexão sobre o materialismo. Realmente não sabemos o real, muitas vezes esquecemos do real significado. Porque nós estamos tão envolvidos no materialismo
E muitas vezes esquecemos que somos seres humanos, que estamos aqui num momento é uma viagem, é uma escola para aprender. Mas nós chegamos aqui, esquecemos tudo disso e vamos tomando todo o nosso tempo, quase todo o nosso tempo da nossa existência aqui, para ter coisas materiais. E nós estamos num momento muito crítico da humanidade. Muito apego ao materialismo. Grande parte dos seres humanos estão envoltos, correndo atrás da máquina. Judite, obrigado por estar conosco, sempre nos ajudando com a vibração positiva. Mariluza, como é que estamos? Um beijo grande no teu coração. À noitinha, às 8 horas, temos um encontro com a Mariluza, né? Evangelho no Lar. Beijo grande, obrigado por estar conosco. Essa vibração positiva. Na vida das pessoas. Mas devido a esse materialismo exacerbado, deturpam informações, calúnias, tudo é uma concorrência, então provocando brigas, intrigas em vários setores da sociedade. Eu percebi isso porque um fato que ocorreu na escola, aqui em Rodê, na frente da escola, um fato que não tinha nada a ver com a escola, pessoas que brigaram na frente da escola, já outras pessoas foram lá, brigaram com comentários desagradáveis, envolvendo todas as pessoas. Então, assim, temos que cuidar bastante nesse momento, observar, analisar, isso é certo, isso é errado, eu estou falando algo, estou publicando algo, mas isso realmente aconteceu? Porque o que acontece? Nós usamos muito as redes sociais, né, Zeca? Mas para fazer o bem, né? Fazemos sempre, então, a chamada inicial para convidar para esse programa. Esse programa também é feito, né? É feito a live. De tarde passamos mais uma mensagem, mas tudo pensando no bem comum, sem envolver, querer aparecer, sem querer envolver, concorrer com alguém, sem falar mal de ninguém. Temos que cuidar, porque devido a esse materialismo exagerado, as pessoas caluniam, defamam pessoas, ou colocam tudo num grupo só, pessoas. Em todos os grupos temos pessoas boas e pessoas não tão boas. E colocam, então, assim, temos que saber discernir isso. Não colocar, como se diz popularmente, tudo num saco, nada presta, nada serve. E, então, é um momento para sermos criteriosos, termos critérios, orar, não criticar, selecionar e parar quando esse sensacionalismo, né, que os meios de comunicações fazem, deturpando, machucando pessoas, difamando, destruindo lares. É um momento bastante crítico, por isso temos que ter o pensamento centrado no amor, na paz, ter uma religião consolidada, fazer o evangelho no lar, com as famílias, pedir proteção. É um momento que precisamos muito da união familiar. Exatamente. Não é, Zeca? Exatamente. Então, essa é a minha mensagem, fica online, certo? Tenha um bom dia e continue conosco. Obrigada. Nosso agradecimento à Neivânia, né, com essa participação sempre tão profunda, a reflexão que toca os nossos corações, né, é exatamente isso aí. Nós somos criaturas divinas, espíritos imortais. Deus, quando nos criou ao longo dos bilênios, né, dos bilhões de anos, né, nos deu um grande presente. Dos aglomerados dos átomos até o arcanjo, uma caminhada que é a única fatalidade que existe, nos diz Joana de Ângeles, a mentores espirituais dos trabalhos de Divaldo Franco, que é a perfectibilidade, a perfeição relativa. Todos seremos felizes. Agora podemos encurtar esse espaço entre o que nós chamamos de existência problemática para uma existência mais feliz. O planeta Terra está passando por uma grande transformação, de provas e expiações para a regeneração. Espíritos, como mencionei antes, de alta envergadura, estão chegando para nos reconduzir, como os pastores, né, conduzem as suas ovelhas. E estamos sintonizados com o mais alto, numa certa humildade, porque nenhum de nós é humilde, né? Mas numa certa humildade, atendermos a esse pedido, seremos mais felizes. Né? Nós temos uma mensagem muito linda nos nossos estudos, foi recebida nas reuniões mediúnicas, que fala sobre justamente isso. Um cavalo que não obedece, que apanha, o trabalho demora mais,
né? A coisa se estende por longos tempos. E já aquele que é humilde, que obedece, o trabalho se conduz de forma harmoniosa e muito mais rápida. Assim somos todos nós. Para que resistir, né, a esse chamamento mais profundo da presença de Jesus há 2000 anos? Se nós sabemos que o único caminho para a felicidade é esse de nos preocuparmos com quem está ao nosso lado, de levarmos os nossos sentimentos, de nos afastarmos, mesmo que psiquicamente, espiritualmente, da materialidade, embora ela seja útil para todos nós, mas não mais importante que o lado espiritual. Nosso querido Luiz Antônio de Piné, beijo grande para ti, para toda a família, nosso querido Zeu, a Cida, o Vilmar Zermiani conosco, né? Um grande amigo, uma grande rede de amigos agora construindo e abrindo uma clareira na nossa psicosfera, né? Para que essa luz divina toque os corações de todos nós, encarnados e desencarnados. Hoje nós sabemos que encarnados somos aqui no planeta em torno de 7 bilhões e 300 milhões de espíritos. Mas vinculados ao planeta Terra, temos mais de 20 bilhões. E segundo o nosso querido Chico Xavier, a fila é grande para reencarnar. Porque dos males que eu fiz nessa existência, vai começar a me atormentar quando regressar à parte espiritual. E o único meio, às vezes, de me sentir aliviado e construir uma nova imagem é através da reencarnação. Por algum tempo esqueço aqueles males e através da boa vontade eu posso direcionar minhas atitudes para que, com o amor, eu possa suplantar os equívocos do passado. Nem sempre é pela dor. A dor ainda é uma escolha nossa. Fizemos isso ao longo dos milênios, estamos muitos de nós ainda fazendo. Podemos, a partir desse momento, a partir do conhecimento que tudo depende de mim e que tudo concorre para o nosso bem, conforme diz nosso querido Paulo de Tarso, é ali que eu vou começar a delinear um novo caminho para, com a aproximação de Jesus, atendendo o seu convite, direcionar as minhas ações para um mundo melhor. E aí eu começo a me sentir melhor. Por que que em dezembro todos nos sentimos melhores? Nós nos afastamos um pouquinho da materialidade, nos preocupamos mais com as pessoas que estão ao nosso lado e aquilo nos faz bem. Nosso querido Jefferson Vicenzi, um beijo grande para ti e para toda a família, lá em Rio do Campo. É muita luz no coração de todos. Nós nos sentimos melhor justamente porque não nos preocupamos tanto conosco. E ali começamos a direcionar essa energia que ela volta. Tudo que nós damos para a natureza, tudo que nós damos para o mundo, retorna e potencializada. Quem está ao nosso lado? Paulo de Tarso também diz que somos vigiados por uma nuvem de testemunha. E a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, nos diz quem são essas testemunhas. Às vezes não são espíritos maus, são espíritos necessitados, mas se tivermos o conhecimento que eles estão ao nosso lado, pedindo a força, pedindo uma luz, nós podemos direcioná-los para as áreas de refazimento, orando por eles, pedindo que Jesus os ilumine. E o maior meio e o melhor para que isso aconteça é o Evangelho no lar. A Federação Espírita Brasileira tem uma campanha permanente, que é o Evangelho no lar. Afinal de contas, orar não faz mal para ninguém. Agora, reunir a família num dia da semana, em horário fixo, potencializa essa vontade que nós temos de ver o mundo melhor. Um campo de força, um campo de energia, fluidos salutares, como dizia Allan Kardec, para não falar campo de força, né? Nos chega fazendo com que a nossa residência, a nossa moradia, o nosso lar se transforme numa fortaleza. Espíritos necessitados são reconduzidos para essas áreas de refazimento. Hospitais que estão sob as nossas cabeças, né? Que a maioria de nós, claro, não consegue enxergar. Estão aí com milhares de trabalhadores atendendo e fazendo com que esses nossos irmãos se sintam melhores. É a nossa responsabilidade. Então, se eu sei que fazer o Evangelho no meu lar ilumina os meus vizinhos, também é muito egoísmo não fazê-lo. E como fazer o Evangelho no lar? Nós vamos fazer uma prece inicial simples, agradecendo a Deus pela oportunidade do reencontro da família, fazendo uma oração, uma leitura da Bíblia, do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso cabe a cada um, né, escolher. Um debate entre os familiares. Se tiver crianças, uma leitura para as crianças também, os desenhos bíblicos para fazer um debate com eles também, que eles aprendam, que sintam essa vibração positiva. As vibrações, a irradiação. Alguns dos membros começam a pedir pelo nosso planeta, pela nossa comunidade, pelos doentes, para quem está nos presídios, que precisam muito da nossa luz, para os orfanatos, para cada um de nós, direcionando essa energia para alguém que
conhecido que necessita, para os nossos irmãos que já estão na parte espiritual e que ainda desconcertados pela falta de conhecimento, não se acharam. Que uma energia muito boa possa localizá-los, né? E todos serão atendidos. Mas o mais importante disso é que nós nos sentiremos melhor, porque além do conhecimento daquela leitura, nós estaremos recebendo esses eflúvios benéficos com a presença das equipes espirituais do Evangelho em nosso lar. Por isso, um dia fixo e um horário fixo. Se puder fazer todo dia, claro que é muito melhor. Nós vamos tocar uma música muito especial, tocamos algumas vezes aqui. Nós estamos com um problema ainda no computador, não dá para tocar algumas músicas que gostaríamos de tocar hoje, mas vamos relembrar algumas passagens muito lindas através desses compositores e intérpretes. É o que fazemos com essa mensagem da música Kumbaya, My Lord. Todos que nos acompanham já ouviram, que falam justamente, né, dos espíritos que passam por nós. E os americanos, vindo a energia, a força da música, colocaram Kumbaya, My Lord, com uma sinfônica muito especial. Senhor, passe por aqui, nos atenda. A Neivan está dizendo que a oração é um alimento espiritual muito importante para todos nós que estamos nessa caminhada como humanos, porque o humano é a espécie que Deus escolheu para o nosso burilamento, para o nosso encaminhamento, para o nosso aperfeiçoamento, porque eu e você somos espíritos. E talvez a analogia que possamos fazer do espírito é de uma centelha de luz. Não pode ser queimada, não morre, é imortal. E é isso que comanda todas as nossas ações. Por isso o combate ao materialismo. O corpo físico não pensa, o cérebro não pensa, se não for comandado por alguma coisa muito mais forte. Entre o espírito e o corpo físico, temos o perispírito, o corpo espiritual. Então todos nós nos detenhamos nessa possibilidade que temos de nos reorientarmos através do Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. Ninguém precisa mudar de religião para obter esses ensinamentos. E todos os domingos convidamos aqui as pessoas que quiserem se aperfeiçoar, entender um pouquinho mais a parte espiritual para os nossos dias de estudos que acontecem em todas as casas espíritas de toda a região. Mas independentemente da religião, se aprofunde, procure os seus grupos, estude um pouco mais, procure os dirigentes para formar grupos de estudos. Não se detenha só uma hora por semana numa missa, num culto, numa palestra pública do Espiritismo. Não, nós somos religiosos 24 horas por dia. E a religião que nos religa, que nos liga ao Pai, justamente são as nossas ações. Amanheçamos todos os dias, ao acordarmos, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade. Vamos ouvir essa música então? Sintam a vibração, a energia dessa música. Nosso querido Helder Pegoretti, um grande abraço, um grande amigo, beijo para toda a família. Obrigado por estar conosco. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Argentina, bom dia. Isso. Oh, legal, quem que é? Oh, claro, Jair. Meu Deus. É o Jair, né? Pode falar, Jair. Acontece com todos nós, Jair. Muitas pessoas passaram momentos. Essa é a última coisa aí. Nós sabemos que suicídio nos afasta muito dos nossos familiares, nos afasta de Deus. Essa força foi.
imagina a força que é fazer o Evangelho no lar. A proteção que vai receber. Inclusive essa perturbação que falou. Sabe? É uma energia muito grande, é a presença de Jesus em nosso coração. Não existe outro caminho para combater isso. É claro que precisamos dos médicos, né, gente? Não te afasta nunca dos medicamentos. Eu entendo, mas nós também passamos por isso, né, gente? E eu tenho a certeza que Jesus vai dar que tudo é passageiro, tudo passa. Eu até me lembro agora, eu vou falar uma passagem aqui, dessa aqui, tudo passa. Que é muito importante, porque as coisas boas também passam. A gente tem essa responsabilidade de, naquele momento de ser feliz, relembrarmos os que estão na situação mais delicada. E assim, gente, nós vamos fazer uma oração especial para ti. Se tu quiser nos acompanhar, às vezes, nos nossos estudos, também estás convidado. Nós vamos levar com certeza. Só assim, gente, não desanima, tá? Uma coisa que a doutrina espírita explica é que o suicídio talvez é a arma mais terrível que a gente pode usar. Porque ela nos afasta, o sofrimento se prolonga por muito tempo. Porque assim, nós nos suicidamos. Aí tu nota logo em seguida que continua vivo. Eu sei. Tem que pensar nos outros também, apesar de ter dificuldade, o quanto que eles vão sofrer com uma decisão, às vezes, muito delicada. Ok? Inclusive, assim, vamos colocar na radiação, vamos colocar nossos estudos. Se tu puder participar das nossas palestras de quinta-noite, venha ver. Vai ser ali na Casa Espírita, atrás da capelinha do Tribruno. Das 8 às 9. É um estudo muito bacana, lá vai ter passe, tem aula planificada. Pode ter certeza que nós somos influenciados sim. Tem muita gente querendo o nosso mal. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Sofre muito, não vamos sentar e conversar mais a respeito, gente. Beleza? Tu fica com Deus aí, tá? Nós estamos irradiando. Um abração, valeu. Tchau, tchau. Amigos, a luz maior que cubra todos, né, que estão nos acompanhando nesse momento. A presença de Jesus é muito importante para que nós, nos momentos mais difíceis, nos sintamos fortalecidos. Todos no planeta Terra sofrem. Alguns não sofrem bem, como nos dizem os amigos espirituais, porque alguma coisa nós temos que passar. Afinal de contas, nos equivocamos muito no passado. Estamos aprendendo. Pense no amor, acredite nele e ele se tornará uma realidade. É o que a Neivan está nos dizendo aqui. Isso é a maior verdade do mundo, porque tudo depende de nós, sai do nosso coração. Essa luz que nos esclarece através dos ensinamentos do Consolador prometido por Jesus, também toca quem está ao nosso lado. Tentei trazer a Neivane aqui para meia telinha, mas não consegui. Acho que o Luiz Gadó também conosco. Mas veja a responsabilidade que nós temos. Que nós falamos às vezes em suicídio. E quando nós falamos em suicídio, é mais uma demonstração do nosso egoísmo. Claro que tem os atenuantes, tem os agravantes, mas se nós pensarmos em quem nos ama, é claro que vamos deixar essa ideia de lado. Que todos temos momentos delicados e tudo pode ser solucionado, às vezes, em pouco tempo. A fé no mais alto, a fé racional, aquela que nos aponta que a nossa encarnação justamente é para nos redimirmos, nos aproximarmos de Deus através da boa vontade. Não estou conseguindo aqui com a Neivane, né? E quando aperto está sumindo da tela. A Delice Marques também está conosco. Um beijo grande no coração de toda a família. Que essa luz possa realmente
abreviar ou aliviar os sofrimentos. Muitos que estão conosco estão sofrendo, né? E a grande oportunidade que nós temos é de aliviar os sofrimentos, porque Maria de Nazaré, numa mensagem para Chico Xavier, também nos seus momentos difíceis, disse: isso também passa. Então, o importante é que nós nos detenhamos nesta encarnação. E o final da vida pertence a Deus. O final da existência física, né? O nosso querido Chico dizia também que o maior arrependimento do espírito, quando ele retorna à pátria verdadeira, é a consciência do tempo perdido. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Vai daí que as nossas possibilidades redentoras, que é o aperfeiçoamento do espírito, justamente galgam os degraus de aproximação com o Pai, diminuindo a nossa tristeza. O verdadeiro desafio nunca será relacionado a outras pessoas. É algo que acontece entre você, que a Ofélia está nos dizendo. Deixa eu ver se eu consigo ver o restinho. E sua própria alma, exatamente. Nós somos espíritos, criaturas imortais. Estamos num corpo físico. Eu estou o Zeca. Não sou o Zeca. Eu estou o Zeca. O querido Valmor Reblin, também conosco, muita luz no coração. É isso aí. Essa vibração, essa radiação que potencializa todos que estão ao nosso lado. Nós temos, como falei antes, muitas pessoas nesse momento precisando da nossa irradiação, da nossa vibração. Conjuguemos forças, então, através da oração, pedindo que a luz da presença de Jesus irradie, toque todo o planeta, né? Desde o reino mineral, o vegetal, os nossos irmãos animais, nossas irmãs aves, e nós que estamos humanos, né? Galgaremos degraus, cada vez mais seremos anjos, seremos arcanjos, seremos espíritos perfeitos, não na sua absoluta perfeição, porque perfeito só Deus, mas o que nos dará a possibilidade de sermos também colaboradores do Cristo. Nossa querida Jana Reis, amiga de muitos anos, né? Um beijo grande no coração para ti e para toda a família. Que essa luz se estenda a todos os seus familiares. E assim todos vocês que nos acompanham nesse momento, né? Nós estamos retornando para mais um bloco. E eu tenho aqui uma leiturinha de Emmanuel, que vai falar justamente na nossa possibilidade de nos retemperarmos. Afinal de contas, os pensamentos são a origem de tudo. O pensamento é um que se conflita, né, com o que nós estamos. Mas é o primeiro caminho, mudarmos os nossos pensamentos. Ao lado do Salão da Ângela. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Bem, voltamos para mais um bloco do programa Aldeia Felicidade. E nós conversávamos com um amigo, né, sobre essas dificuldades que todos temos. Eu sempre lembro que os momentos de maior tristeza, quando uma depressão profunda nos alcança, é justamente a confiança em Deus, a confiança em Jesus. Porque vimos também que a maioria supera aquele momento difícil, né? Muitos superam aqueles momentos delicados, que parecem ser o fim do mundo. Muitos de nós, naquele momento, desejamos até ou pensamos no suicídio. E nós falamos desde o começo do programa que suicídio também é uma demonstração clara de egoísmo. É claro que existem os atenuantes, existem os agravantes, né? Porque ninguém sabe o que se passa naquele momento. Mas se pensarmos nos nossos familiares, nas pessoas que nos amam, nós nos deteremos nesse momento achando que o suicídio abreviaria os nossos sofrimentos. Nós estamos aí com uma lista muito grande de espíritos que desencarnaram, que tiveram seus corpos fenecidos pelo fenômeno da morte, através do suicídio, dando o seu depoimento. O sofrimento que vem depois do suicídio. Então, assim, nós acabamos com o corpo físico, mas não acabamos com a vida. A primeira coisa que o suicida detecta é o seu corpo
perispiritual vivo. Aí ele vê que, além dos problemas que ele já tinha, agora tem mais um que é agravante. Eu continuo vivo. E agora? Então, nós nos detemos nesse parágrafo para dizer que a depressão é triste, né? Mas a oração alivia o nosso sofrimento. Não devemos jamais abandonar os remédios, né? O acompanhamento de alguém especialista na área. Mas a oração, o evangelho no lar, a espiritualidade que nos ampara nesses momentos difíceis, está de todos os cantinhos do planeta, intercedendo para que todos nós superemos aqueles momentos difíceis. E assim nós vemos que a maioria supera. E aí fala da depressão com uma passagem triste, claro, mas que trouxe algum conhecimento, trouxe algumas informações que pautarão a partir daí a sua nova caminhada, inclusive podendo ajudar os que também se encontrarão naquela situação. Todos nós, possivelmente, se não passaremos por uma situação mais delicada, em que nos desencontraremos com a sublime presença de Jesus. Eu lembro que uma passagem que já falei algumas vezes, ela é muito linda, mas eu vou encurtar dizendo que nos momentos difíceis da vida do Chico, ele pediu a Emmanuel, seu mentor espiritual dos trabalhos dele, que trouxesse uma orientação de Maria de Nazaré. Passado alguns dias, Emmanuel chegou: Chico, eu tenho a mensagem de nossa querida mãe. Chico se preparou já para escrever a mensagem e Emmanuel falou assim: isso também passa. Ele fez um pequeno quadro, colocou na sua cabeceira, porque os momentos difíceis passam, e passam mesmo. Todos nós temos que ter a compreensão que algumas situações que nos colocam, às vezes, à beira do suicídio, nada mais são do que a oportunidade de nos reencontrarmos com Deus, de nos reforçarmos pelo apelo dos chamados do Cristo, para que continuemos nessa caminhada, porque a morte só a Deus pertence. E é a morte do corpo físico, porque o espírito é imortal. Sei que demandaríamos alguns programas para falarmos sobre o suicídio e suas consequências, que são muito graves. Mas também nos detemos nesse momento para falarmos da presença de Jesus. Baixe a cabeça agora. Peça a presença de Jesus. Imagine-o se aproximando, adentrando a sua casa, colocando as mãos sobre sua cabeça e falando assim: meu filho, suporte mais um pouco. Eu estou contigo, não te abandonarei. São momentos difíceis, mas eu te abraço nesse momento com muita força. Sinta a minha energia, sinta esse abraço forte. Não desista da vida. Eu estou contigo. Pense nos céus. Estamos trabalhando junto para que todos nós possamos ser pequenas luzes na vida das pessoas. E às vezes nós, que estamos numa situação delicada e superamos, também servimos de exemplo para pessoas que talvez estejam numa situação mais delicada. As doenças são um caminho para a aproximação com o Pai. Nós valorizamos mais a vida. E quando aprouver a Deus nos retirar deste vale, Ele o fará. E ali sim, com a resistência firme e forte dessa possibilidade, apesar da doença, nós encontraremos a luz muito mais forte. E aí sim agradeceremos a Jesus por esse abraço forte que Ele nos deu nesse momento. Isso também passa. Procure se instruir, se aperfeiçoar, se inteirar mais do que o mundo espiritual, para poder, finalmente, dar mais valor ao que realmente importa nas nossas vidas. Pensamentos. Do livro Pão Nosso, de Emmanuel, uma psicografia de Chico Xavier. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo, nosso querido Paulo de Tarso. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram antes de tudo, mas na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. Sempre o pensamento. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia
e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, aqui, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderam compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando em cada dia, terão encontrado a divina equação. Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Então, a primeira coisa é trabalharmos os nossos pensamentos. E nós lemos que não é tão fácil. Mas como eu vou mudar os meus pensamentos? Estamos há muitos anos convidando todos para estudarem, para entenderem um pouco mais o que nós somos, o que nós temos, qual é o nosso compromisso. Porque todas as vezes que nós nos detemos no trabalho de reconciliação do Pai através das boas ações, das boas atividades, nós estamos progredindo. São pequenos passos. E o nosso querido Sidney sempre diz que os nossos degraus são da altura de uma agulha, de uma unha, né? Mas a natureza não dá saltos, é aos pouquinhos. Nós vamos assimilando, vamos caracterizando a nossa existência como criaturas divinas, cada vez que nós começarmos a fazer o que temos que fazer. Não o que nós gostamos, o que nós queremos, mas o que nós precisamos fazer. E não é fácil. É uma caminhada de difícil acesso, né? Porque a porta larga sempre é mais fácil. Mas nós começamos a transformar o que é estreito, assim como falamos numa porta estreita. Nós começamos, de repente, eu vou começar a estudar. E no começo não é fácil. Parece um pouco difícil. E aquilo se transforma de um jeito que a porta se abre e nós vimos que aquilo é o nosso caminho. Nossa querida Mariana, lá em Dayal, beijo para ela, a Carmen, todos que estão conosco, sempre vibrando, irradiando, trabalhadores do bem. Nossa querida Roseli, a Rose lá de Timbó, beijo grande, né, para ela, para todo mundo, a Nega, também que nos acompanham, sempre estão irradiando, trabalhadores do bem, que realçam as belezas naturais da presença de Jesus todos os dias. E isso é aos pouquinhos. Somos mais felizes? Somos mais felizes, né? Porque não que eu seja uma demonstração, um exemplo de quaisquer, né, simbolismo da presença do Cristo, mas estamos galgando os degraus da altura de uma unha e aos pouquinhos nos sentimos melhores. Estamos fazendo, às vezes, o que precisamos fazer, né? Nosso querido Guilherme, lá em Pomerode, também um grande trabalhador do bem. Obrigado por estar conosco, sempre nos ajudando, né, com os bons conselhos. E é nessa luz, que irradiando luz, paz, essa fartura, né, do amor de Jesus, que nós vamos dignificando a nossa existência. Vamos galgando os degraus de aproximação com o Pai. Redenção é aperfeiçoamento. E nós estamos aos pouquinhos não atingindo, né, mas nessa caminhada de evolução, sendo menos infelizes, porque estamos corrigindo as nossas imperfeições. Os amigos espirituais nos dizem que nós só somos infelizes por causa das nossas imperfeições. E às vezes o obstáculo é grande. Mas nós temos também, quando o obstáculo é grande, forças da presença do Cristo. Basta que nós, sensibilizados pelos seus ensinamentos, comunguemos da sua presença através das boas ações. Comecemos pela oração. Nosso querido Paulo Grava, né, a Diário Pescador, também conosco, muita luz no coração de todos vocês. Essa energia profunda, né, que viraliza, que está tocando essas mentes que estão conosco, às vezes com dificuldades, com problemas sérios. Essa energia está chegando. Todos podemos ter certeza disso. Nossa querida Vilde Pintarelli, muita luz no coração. É assim, todos juntinhos. Nosso querido Ney, o Ney Marco Pasqualini, ele e a Lígia também sempre nos acompanhando. Essa energia boa chegando nos corações, nos seus lares primeiramente. Quando nós emitimos essa força positiva, achando ou desejando que alguém se beneficie dessa poderosa ferramenta que é o amor, nós somos banhados primeiramente. Essa luz, nós acendemos uma vela, primeiro ilumina quem acendeu.
depois chega aos demais. E todos nós procuremos nos aprofundar nos ensinamentos do Cristo. Estamos nessa caminhada há milhões de anos, né? E agora estamos atendendo ao chamado. É uma luz que toca profundamente os nossos corações, justamente porque, repetimos sempre, né? Toca os nossos corações. Repetimos, porque ela sensibiliza. Tudo que sensibiliza dignifica a existência através do bem. Leituras edificantes, um vídeo salutar, palestras, programas, as missas, os cultos, as palestras públicas, tudo isso contribui para que nós aprendamos um pouco mais. E ali, voltamos lá no texto de Manuel, começamos a mudar os nossos pensamentos. Mudando os nossos pensamentos, começamos a dar um sentido nobre para a nossa existência. Nós não esperamos mais só o final de semana para sermos felizes de uma forma equivocada. Nós comungamos com a presença de Jesus às 24 horas por dia. Religiosidade 24 horas por dia, né? Não 1 hora por semana. Nossa querida Undina Knopp, obrigado por estar conosco, muita luz no coração. É essa presença de vocês que cada vez mais, né, atinge quem está também precisando. Porque uma clareira, falei antes, se abre na psicosfera do planeta. Imaginemos essa luz inundando todo o nosso planeta. A forma arredondada do nosso planeta sendo iluminada com força pela áurea, aquela presença de Jesus, tocando os corações em todas as esferas, em todos os cantinhos. Temos nós e vocês que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, essa responsabilidade de orarmos, de sermos pequenas luzes na vida dos que necessitam. E às vezes estão bem pertinho de nós. Então vamos fazer o Evangelho no lar. Vamos dar um significado para a nossa vida através de levar luz a quem precisa. Primeiramente nós, claro. Muito bom dia, gente linda. É assim que a Undina está falando. É claro, é por isso todos nós que estamos sintonizados com o programa Aldeia Felicidade. Nesse momento, é que nos dá esse momento de felicidade. E esses momentos, às vezes, alguns comentam que são poucos nas nossas vidas. E vou relembrar mais uma vez do mês de dezembro. Nosso querido Beto Pisa também com a gente, muita luz no coração. Né? Porque nós nos sentimos bem nos meses de dezembro. No final de novembro já começa a ressignificar a nossa existência. Aí várias campanhas, né? São asilos visitados, creches, orfanatos, existem mais adoções. E isso começa a transformar, né, essa parte, a psicosfera desses lugares. E todos nos sentimos melhor. Mas nós poderíamos fazer no Natal, de janeiro a dezembro, né, sermos mais felizes. Os amigos espirituais nos dizem que nem a juventude, a fama, a riqueza fazem alguém feliz no planeta Terra. Mas todos nós podemos ser tão felizes o quanto ela comporta. Afinal de contas, fomos um planeta primitivo. Estamos passando agora uma grande transformação de provas e expiações para a regeneração. Né? O mal existirá, ainda existirá. Mas nos recomporemos, né, através das boas ações, porque estamos a partir de agora, em algum tempinho, atendendo ao chamado. Porque muitos são chamados. E quando falamos que poucos os escolhidos, é porque a escolha depende de cada um de nós. As nossas imperfeições são a origem da nossa infelicidade. Então procuremos detectar as nossas imperfeições. Santo Agostinho, e tem um texto no jornal Rodense desse mês, que eu coloco lá a resposta de Santo Agostinho, porque ele diz assim: ao final do dia, quando eu recostava a minha cabeça ao travesseiro, eu pensava o que houvera feito durante o dia. Se tinha alguma coisa da qual tivera que me arrepender, de pedir desculpas, que se outrem fizesse, eu não gostaria. E ali comecei a me conhecer e a corrigir o que não era tão bom. E assim nós vamos nos corrigindo. E quanto menos imperfeições, mais felizes, inclusive aqui no planeta Terra. Falei antes que demandaríamos muitos programas para falarmos sobre egoísmo, falarmos sobre suicídio, falarmos sobre algumas coisas graves das nossas vidas. E faremos isso. Estamos quase 9 anos no ar. Se Deus nos der essa oportunidade, outros 90 virão, né? Porque o programa continuará. E nessa luz, nesse amparo, com a presença de Jesus em seu coração, eu quero me despedir também com uma música muito linda. Que essa paz, essa luz se estenda por toda a semana, que cada um de nós possa, a partir desse momento, já abrir seus braços, pedir a presença de Jesus, ouvir, né, uma leitura edificante, fazer o Evangelho no lar. Porque eu não ilumino só os meus vizinhos, parentes e amigos. Eu me ilumino
eu me protejo. Transformo a casa, o nosso lar, numa fortaleza. E lembremos da mensagem de Maria de Nazaré. Isso também passa. Levanta dizendo, uma ótima semana para todos. Paz e luz. Beijo grande e vocês ficam agora com o programa Rádio Itália, o melhor programa italiano do Brasil. E eu volto ao meio-dia, né, com o programa Buenas Tchê, o Gauchão da Clentina, também com a mensagem da Nevane e uma reflexão a 1h da tarde. Muita paz, muita luz no seu coração e até lá. Escutemos essa música. Bom dia. Que o amor eleva, Verás na terra. É o quadril, o patriota. Pega o Gabão pra cá. Quadrilha. Quadrilha. Pega o Gabão pra cá. Valeu. Você tá com a bola. Beijo grande para todos vocês, muita luz no coração. Eu volto ao meio-dia. Beijo grande, paz e luz. Olha a equipe ali, ó. Equipe do Rádio Itália se apresentando agora. Beijo grande, paz e luz.